Vamos à oração. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos como família e louvamos a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse ambiente profético, muito obrigado pela Tua presença. Agradecemos pela saúde comunicada a todos nós e declaramos, Pai, esta realidade de vida saudável, de vida abundante, de vida feliz. Comunicamos sobre a consciência de todos os filhos. Que nós possamos viver embaixo da sua abundante graça e fazer, Senhor Deus, manifestar sobre o nosso corpo e também sobre o ambiente em que vivemos a tua presença, a tua glória e tudo aquilo que vem do seu trono de graça. Estabelece em nós, Pai, segundo os ensinos de Cristo, que possamos conhecer a Ti como Pai, como Criador, como resgatador da nossa alma e através da nossa consciência, Pai, a cada dia nos tornar mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Alguns irmãos hoje não estão ainda aqui. Mas vamos avante. Hoje, a aula, né, é a penúltima aula, tá? Penúltima aula. Semana que vem vai ser a última aula desse treinamento Primeiros Passos. Tem sido bênção na vida de vocês, como tem sido bênção na minha vida também. Eu creio que nós estamos aprendendo a viver no Espírito. Muita bênção aqui, a irmã Karina escreveu, profeta Karina. Nós estamos aprendendo a diferenciar um pouco o que é viver no Espírito, o que é viver o reino, e, ao mesmo tempo, diferenciar do que é um sistema religioso, né? Nós vamos fazer a leitura aqui do texto de Gálatas, capítulo 4, o versículo 4 ao 11. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Deus abençoe grandemente. Nós já fizemos a oração, agora vamos fazer a leitura de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 11. Quem quer acompanhar? O texto de hoje, ou o título, vai falar sobre a nossa identidade de filhos de Deus. Somos filhos de Deus, tá? Então, vamos ao texto. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de receberdes a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, dizendo: Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, dizendo: Abba, Pai. Então, o que Deus enviou aos nossos corações? O Espírito de seu Filho. O Espírito de Cristo. Aí você liga esse texto, né? Você linka esse texto com o texto de João, que fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Já dando continuidade à aula da tarde aqui, né? Não foi planejado não, mas está dando uma conexão aqui com a aula da tarde. Então, queridos, entendam essa questão. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Aí, linkando com o texto lá de João,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação, ela acontece quando o espírito de filiação vem aos nossos corações. Aí, verdadeiramente, você é livre. É quando esse espírito de filho vem habitar dentro do seu coração. Aí o versículo 7 vai dizer assim: já não és mais servo, mas filho. E se é filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então, a partir do momento que o espírito de filiação, a identidade de filho, chegou para você, você não é mais escravo. Agora você é livre e você agora tem uma nova vida, uma nova natureza, e você agora tem uma herança junto com Cristo. Cristo, o primogênito, ele agora, juntamente conosco, tem a herança do Pai, tá? Tem a herança do Pai. Existe uma diferença muito grande entre ser um escravo, que era basicamente o que acontecia na antiga aliança, as pessoas viviam embaixo de um regime de escravidão, e infelizmente ainda hoje tem muitas pessoas que vivem embaixo de um regime de escravidão. Queridos, dentro da própria cultura humana, existe uma diferença muito grande entre um escravo e um filho. Hoje a gente não tem muito essa cultura do escravo, tá? Mas a gente pode também trazer um exemplo de um empregado, né? Um servidor. Um servidor, quando ele está numa empresa, ele tem toda uma cultura, normas, padrões, para se mover ali dentro. Mas se o filho do dono da empresa chegar, por mais que vai ter que ter uma ética também, mas o filho ele vai direto lá conversar com o pai. E a gente pode pegar essa alegoria para entender a nossa filiação divina. Vamos ler mais um texto, que é João, capítulo 1. João, capítulo 1, o versículo 11 e 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Está escrito assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então esse é o direito que Deus deu para nós, de sermos chamados filhos de Deus, tá? Outro texto, estou fazendo as leituras e depois vamos entrar na didática. João 14, versos 6 e 7. De acordo com Church of Jesus Christ, ninguém... João 14, versículos 6 e 7. Diz assim: eu sou o caminho, Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecia meu Pai. E desde já agora o conheceis e o tendes visto. Tá? Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Seja bem-vinda aí, irmã Raimunda. Deus abençoe, querida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aí ele fala, no versículo seguinte, se vós me conhecer, ou seja, se você conhecer Jesus, você vai conhecer também o Pai.
Aí tem um outro versículo que ele fala assim: eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Enquanto você não entende a consciência espiritual, você fica meio perdido nesses versículos. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Seja bem-vinda aí, pastora Edna, profeta Carmen. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos agora para a didática de ensino para a gente entender essas questões de filiação. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Nós temos a mesma natureza dele. Tá? Filho de ser humano é humano. Filho de Deus? Hã? Espiritual. Deus é espírito, nós somos espírito também. Espírito. É por isso que diz que ele é o pai dos espíritos e ele é o pai das luzes. Mas quando se fala do título, porque a palavra Deus é um título, é um governo, é um domínio. Então, quando fala filho de Deus, a gente se constrange em falar. Mas filho de humano é humano, filho de peixe é peixe, filho, digamos, de passarinho também é passarinho, segundo a sua espécie, diz a Bíblia. Então, filho de humano é humano, filho de Deus também é Deus. É Deus. Está escrito lá em Salmos: vós sois deuses. Mas se vocês não se conhecer, vocês vão morrer como homens. Olha que forte esse versículo. Tá? Vós sois deuses, mas se vocês não entenderem isso, vocês vão morrer como homens. Isso é forte, tá, queridos? Então não existe mistério nisso. É segundo a sua espécie. O filho tem a natureza do pai, tá? O filho tem a natureza do pai. Você precisa ter consciência disso, não ter remorso nem arrependimento de falar isso. Eu sei que quando você está num processo de transição, eu sei porque era comigo. Antes de eu estabelecer uma consciência, eu ficava assim, não, mas isso aí não pode. Mas quando a consciência vem e se instala, você entende que o filho tem a consciência, tem a natureza do pai. E ser filho de Deus é exatamente ter a natureza divina. O apóstolo Pedro já deixou escrito que nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso está escrito na Bíblia. É entender a questão de essência. Eu gosto de explicar como que você entende essa relação entre nós e Cristo e entre nós e o Pai, tá? Entre nós e o Pai. A gente precisa entender essa relação entre nós e Cristo e entre nós e o Pai. Entenda, Deus é espírito. E ele gerou filhos espirituais. E somos nós, espíritos viventes, como Cristo é também. Agora, nós podemos usar essa palavra de ser espiritual e dizer que Deus é uma consciência. Deus é uma consciência que habita fora da criação, mas ele gerou uma consciência a qual ele chamou de filho e colocou dentro da criação. Qual foi essa primeira consciência? Foi Cristo. Nele está escondido todos os mistérios que são revelados através da unicidade. E através de Cristo também foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Agora, essa consciência manifestada, tá? Porque o Pai é uma consciência, mas ele é uma consciência espiritual. Agora, ele gerou uma consciência e manifestou isso dentro de uma criação. Agora, essa consciência que é Cristo, gerou todos nós que também somos consciência. Certo?
consciências recebidas do próprio Cristo, E distribuiu por todo o universo, veio para os mundos criados, para os ambientes físicos, e aqui estamos nós. Até então, a gente estava numa consciência separada de Deus. Deus lá longe, né? Fora de mim, um Deus que a gente tinha que olhar, né? Deus que habita no céu, como se ele tivesse a anos-luz de distância nossa. Eu vou dizer para você uma coisa: desde que Cristo esteve aqui, esse estado ilusório de separação já foi removido, tá? Desde que Cristo esteve aqui, ele já estabeleceu de volta a unicidade. É nós que não tínhamos nos despertado ainda para isso. Agora estamos nos despertando. Por que o texto diz que ninguém vai ao Pai senão por ele? Tá? O que você entende? O Pai gerou essa consciência. De preferência, deixem os microfones fechados, queridos. O Pai gerou esta consciência, chamada Cristo, e através de Cristo, nós saímos e viemos para os nossos campos de trabalho. A raça humana estava em separação. Para nós voltarmos para o Pai novamente, nós precisamos voltar ao quê? Voltar à consciência de Cristo. Nós precisamos voltar à consciência da unidade. Quando você passa por essa consciência de Cristo, automaticamente, através desta consciência de que você é esse filho, que quando se fala de ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo, somente pela minha natureza, somente pela natureza de filho, somente pela natureza espiritual, somente pela minha consciência que você pode vir ao Pai. Não porque o Pai não te receba de outra maneira, porque é o único caminho. Aí você vai entender por que Jesus, eu sou o caminho. Somente quando desperta dentro de você a consciência da sua filiação espiritual é que você consegue novamente se unir ao Pai. Por quê? Porque com a sua consciência humana, com a nossa consciência humana, a gente não consegue ir. Então, por isso que Jesus falou, é preciso nascer de novo. Nascer agora do Espírito, da água e do Espírito. Então, quando você nasce no Espírito, você nasce de volta para a natureza espiritual. Você ativa de volta a consciência espiritual e, através dessa consciência, você pode ir novamente ao Pai. Interessante, queridos, que isso tem tudo a ver com o despertar da consciência e com o espírito de filiação que vem habitar do nosso coração. São duas coisas. O espírito do Filho, o espírito do Cristo vem habitar no teu coração, pelo meio do qual você chama Abba Pai, e a consciência dele vem habitar na tua consciência para que você entenda que você é filho de Deus. Às vezes, querida, essa questão de coração e de mente, ela não é entendida. Você só consegue entender isso quando você passa pelo processo. Porque, às vezes, a pessoa tem o coração de filho, mas a mentalidade dele não é de filho. Então, é preciso que o espírito do filho venha habitar no teu coração para você ter um coração de filho, mas é preciso que a consciência do filho também venha habitar na sua consciência para que você tenha a consciência dele. Você consegue discernir que tem pessoas que têm o coração de filho, mas não têm a consciência do filho? Então, quando você tem as duas coisas, a consciência do filho e o coração do filho, aí você consegue ter um relacionamento com o Pai. É por isso que quando nós somos feridos na nossa criança interior, quando nós somos feridos lá na infância, em relação à questão de paternidade, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não consegue ter um relacionamento, exatamente por conta dessa questão de estar feridos, tá? De estar feridos. Lembrando que Deus nunca se separou de nós, fomos nós que nos separamos dele. Fomos nós que
saímos da casa do Pai, fomos nós que nos distanciamos dele, não foi ele que se separou de nós. Ele sempre esteve trabalhando para essa unicidade. Queridos, é algo muito forte, porque quando você se desperta no estado de iluminação, ou até mesmo no processo de iluminação, você consegue entender o momento em que você voltou a essa consciência universal. O momento que o seu coração se uniu ao coração de Cristo, o momento que a consciência do Cristo se estabeleceu dentro de você, você entende agora que você é um com Deus, tá? Nós vamos fazer uma didática de ensino, de prática aqui hoje. Eu vou pedir para o Espírito Santo fazer algo com vocês, para ver quem consegue sentir a diferença. E você vivenciar aquilo que Jesus falou. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas o Pai é maior do que eu. Quando você está com consciência individualizada, quando você está como indivíduo, você é menor do que o Pai. Tá? Você é menor. Jesus sabia disso. No momento em que ele estava com uma consciência individualizada, ele disse, eu sou menor. Mas quando ele unia a consciência dele, isso fala de unicidade, quando acontecia a fusão, em qualquer lugar que ele estava, aí ele sabia, eu e o Pai somos um. Então, conosco não é diferente. Uma das maiores graças que eu recebi é quando você consegue se desligar de todo o seu físico, desligar-se do ambiente físico, desligar-se do seu corpo e entrar entrar no espírito em forma consciente e você voltar ao interior do Pai e se sentir um com Ele. É uma experiência muito, muito, muito grande que te traz o entendimento do que é a unicidade. Quando você está na consciência de que não é só uma fala, queridos, é uma realidade espiritual. Quando você está na consciência de que você e o Pai é um só, você está fora da criação. A criação está dentro de você. Eu e o Pai somos um. É um estado aonde você está fora da criação e a criação está dentro de você. Você é o todo. Agora, no estado de o Pai é maior do que eu, você está dentro da criação. Como uma consciência individualizada, tá? Hoje nós não vamos falar muito sobre a questão de filho, porque eu acredito que vocês já conhecem bastante sobre essa questão de filho de Deus. Mas existe uma diferença muito grande entre conhecer, estudar sobre ser filho de Deus e realmente se sentir um filho de Deus. Porque eu vou dizer para você, quando o espírito de filiação ele está ativo dentro de você e de forma consciente você se sente um filho de Deus, é aquele momento em que você vai se sentir-se pleno, realizado, sem medo de nada, sem falta de nada, mas totalmente ciente da presença, da plenitude e da vida dele que está em você. Nada te abala. Não que você não vai ter, enquanto indivíduo, o apóstolo Paulo ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A mente de um filho, ele não está preso à matéria. A mente de um filho sabe que ele pode moldar a matéria. Só que ele não molda a bel prazer. Porque, por mais que a capacidade de um filho de Deus é de moldar a matéria, mas ele faz com responsabilidade. Você vai ver isso no próprio Cristo. E mais uma vez eu oriento vocês, querem aprender sobre ser filho? Estudem Cristo. Siga ele. Imite ele. Siga as pegadas dele, né? Faça as obras que ele fez. Vai aprendendo.
esse estado de crescimento em Cristo é um processo, queridos. Você vai aprendendo. Você erra hoje. Tem uma coisa que eu pratico desde quando eu comecei a minha caminhada, que é em certos momentos, quando eu não sei o que fazer, eu pergunto, Jesus, o que você faria? Porque tem momentos que a gente não sabe o que fazer. A nossa alma, ela é meio, às vezes, ainda dá uma balançada, né? Mas tá, Cristo, o que o Senhor faria? A gente vai aprendendo com ele, tá? Em termos de tomada de decisões, é muito importante essa questão de você entrar na consciência do filho. Quando você está perguntando para Cristo, não é que você está como é que eu vou dizer? Você não está deixando de viver. Você estará entrando na sua consciência espiritual, porque por mais que você é filho de Deus, Cristo é filho de Deus, você é uma consciência ou parte da consciência do Cristo. Quando você pergunta o que você deve fazer, com certeza vai vir aquilo que é parte da sua consciência para você fazer, certo? Agora vamos fechar os nossos olhos. Eu vou pedir para o Pai estabelecer um ambiente. Você precisa estar com os seus pés. Se você estiver sentado com os seus pés no chão, se você estiver deitado ou sentado, sinta-se bem relaxado. Vai se conectando no Espírito. Eu peço agora que o Espírito de Cristo seja estabelecido dentro de cada um de nós. A consciência do Cristo também seja estabelecida dentro de cada um de nós. Que o Pai permita que você agora deixe a matéria e você adentre novamente a consciência do Cristo. Que você vivencie a esperança ou a experiência da totalidade universal. É um momento em que você vai se sentir um só com toda a criação. Você é o todo e o todo é você. Você vai ir por dimensões. Você vai se sentir que a sua consciência agora é uma só consciência com a Terra. Aí você vai se sentir inflando, como se teu espírito estivesse expandindo e tomando proporções de expansão cada vez maior, até que você se sinta um com todo o universo. Algumas pessoas já conseguem ir direto, outras precisam ir por fases. Se você conseguir fazer, você vai perder a noção até mesmo do seu corpo físico e você vai se tornar uma consciência. Não vai perder os sentidos, você vai se tornar a consciência do todo. Você precisa passar tempo durante o seu dia nesse estado de consciência.
Foi isso que Cristo quis dizer quando ele falou: eu e o Pai somos um. Eu sou a consciência do Pai manifestado dentro da criação. Eu vivo nele, habito nele, e ele vive em mim, e nós somos um. Isso é uma realidade espiritual, queridos. É vivendo dia a dia, passando tempo dentro desse estado de consciência que tudo que Deus é começa a vir gradativamente para dentro de você. É aqui que você recebe conhecimento, direções. É dessa maneira que a vida do Pai é gerada dentro dos filhos. É uma realidade que quando você alcança ela, você não quer sair. O teu corpo vai ficando leve até que você perde a noção do físico. O espírito de filiação venha sobre aqueles que ainda não sentem. Sobre aqueles que ainda se sentem órfãos, meu Pai, eu peço que o Senhor ative o espírito de filho, que venha sobre eles a paternidade do Senhor, dissolvendo todo estado de separação. O amor do Pai é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. Eu declaro, Pai, que todos que estão aqui são regenerados e curados por esse amor que é derramado. Eu peço agora que o Senhor ative o relacionamento, a intimidade, a comunhão com o Espírito do Senhor. Que todos aqueles, meu Deus, que ainda se sentem sozinhos, consiga agora ver a família espiritual, a tua presença. Que os teus filhos sintam, Pai, que não existe separação entre o céu e a terra, não existe separação entre nós e o Senhor. Que estamos em Ti, nos movemos em Ti, habitamos em Ti, vivemos em Ti. Que eles possam ter a percepção de forma consciente de que estão além da matéria. Que seja colocado na mente deles agora a capacidade de trazer qualquer coisa à criação, de moldar a matéria por meio da sua consciência, através da linguagem do espírito, que é a imaginação, o espírito humano, estabelecendo contato com o Espírito do Senhor. Devolve, Pai, conforme está escrito, o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. Receba sobre vós esse direito, esse poder de serem gerados por meio do Espírito, numa certeza de que vocês são filhos de Deus. Que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, livre de todo bloqueio, de toda trava, serem livres para proclamar por meio do Espírito, Abba, Pai. Que nenhum sentimento de culpa, de remorso, de vergonha esteja no teu coração. Nenhum sentimento de incapacidade ou
até mesmo aquele sentimento estranho de achar-se que não é digno de ser chamado filho. Não, esse é um pensamento do filho pródigo. O filho que estava afastado e que decidiu voltar, mas que ainda não conhecia o coração do pai. Ele falou dessa maneira: dá-me o direito apenas de ser como um servo. Deus, ele não te quer como servo, ele não gerou consciências escravas. O mundo, as trevas te fez escravo um dia, mas Deus te recebe na casa não na consciência de escravo. Deus te recebe você na casa na consciência de filho, e como filho agora, ele está restituindo tudo aquilo que você deixou um dia. Ele está restituindo em você a honra, a dignidade. Ele está devolvendo para você o conhecimento, a sabedoria, a capacidade. Está devolvendo para você o amor, o respeito, a paz. Está devolvendo para você o poder, a autoridade que você precisa. Ele está devolvendo para você a proteção e tudo aquilo que a sua identidade de filho tem. Eu vejo ele também devolvendo para você a herança. Você é co-herdeiro com Cristo. Essa herança, amado, é tão grande que está firmada no céu para sempre. É uma which play forquia subnei de player. É uma herança que você tem em todas as dimensões a qual você habita, para usufruir de todos os tesouros. Entenda, quando Deus nos fez, ele fez primeiro o cenário, reconstruiu o cenário, colocou tudo o que nós precisávamos ali, e por último ele nos colocou dizendo: cultive esse ambiente. Assim Deus te quer no espírito como filho dele. Ele restitui dentro de você o jardim, coloca você nesse jardim, para que você, ao cultivar esse jardim, olhar esse jardim que está dentro de você, você reproduza essa realidade externamente, porque é assim que os ambientes do Éden vêm para a terra. Deus planta o jardim dentro de você, para que você o cultive. E quando você todos os dias deixa o ambiente externo e começa a olhar para dentro de você e ver tudo que tem nesse jardim, pela força do seu pensamento, você começa, através de suas palavras, proclamar esta realidade no mundo físico, e é assim, gradativamente, que nós iremos reconstruir o habitat que o nosso Deus, nosso Pai, tem para nós. Está pronto o Éden, basta você cultivar. Um dia, o Pai me deu a graça de entrar nos ambientes do jardim e também entrar na casa do tesouro. E quando eu saí daquele ambiente, por onde eu passava, eu reproduzia o mesmo ambiente. É assim que as obras de Deus acontecem. Pela sua ressonância e vibração com o reino dos céus, as obras do reino se tornam visíveis no mundo físico. Porque aonde você colocar a planta dos seus pés, ali haverá mudança e a vibração do céu virá para essa dimensão. Tome consciência disso. As realidades físicas só vão mudar a partir do momento que o nosso interior mudar. É por isso que agora o Pai está se tornando visível para você e também tornando visível a realidade do Éden dentro de você, para que você ande nessas obras. Nesse momento, a lei do espírito de vida entra em movimento e você começa agora a ver essa realidade. Você no Éden, junto com uma multidão de irmãos, aonde a presença do Cristo está ali, eu vejo festa, vejo regozijo, vejo danças, vejo alegria. Os seus olhos podem contemplar todo o habitat do jardim, a nossa casa de origem aqui no plano físico. É um plano espiritual, mas com um propósito de vir para o plano físico. Contempla. Veja a riqueza desse lugar, a abundância desse lugar, a harmonia desse lugar, a perfeição deste lugar, o amor que vem de todos os lados, a paz que transmite esse ambiente.
as essências divinas revelando a glória do reino do Pai. Agora você sai desse ambiente e você se vê andando sobre a terra como filho de Deus, totalmente consciente de quem você é, sabendo que você está andando em obras prontas, com uma capacidade de forma consciente, e saber que através da sua consciência e daquilo que o Pai gerou dentro de você, você pode mudar primeiro a sua realidade e depois a realidade de outras pessoas. O reino espiritual é um reino onde não há choro, não há pranto, não há morte, não há dor. E quando você se torna consciente do seu habitat espiritual, gradativamente, a tua consciência absorve isso e faz com que isso vibre em cada célula do seu corpo. Não existe morte, não existe dor, não existe lamento, existe alegria, gozo inefável na presença de Deus. E aí, então, você vem com tudo isso e você começa a andar. E aonde você pisa, a transformação, a mudança. O Éden vai se manifestando. Mesmo que no momento que você começa a fazer isso, você não o vê fisicamente, mas com o passar do tempo, você vai começar a ver as mudanças. Queridos, eu já vejo coisas no meu ambiente que antes eu não conseguia ver. Isso é um processo de reconstrução que somente os filhos podem dar uma resposta para a natureza, que há tanto tempo aguarda nossas manifestações. Não haverá mais cardo, nem abrolhos, não haverá nada que vai danificar o nosso planeta, apenas uma harmonia entre a plantação, as vegetações, os animais segundo a sua espécie, os seres humanos vivendo em perfeita harmonia. Os ambientes celestiais sejam reproduzidos sobre a terra, que venha o reino do nosso Pai, porque nós fomos transportados para esse reino. Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho amado. Nós vivemos no reino do amor do Pai. Entenda isso, vou repetir. Você vive no reino do amor do Pai. Com o propósito de quê? Para você reproduzir esse reino aqui. Com essa consciência de filho, você é um com ele, você reproduz as obras dele. Seu amor, Pai, comunica saúde a cada célula do nosso corpo. Nós te agradecemos porque somos saudáveis. Somos livres. Somos filhos. E como filhos, nós não somos mais escravos. Não estamos mais sujeitos aos rudimentos desse mundo. Nós agora vivemos no Espírito, andamos no Espírito, seguimos a ordem do Espírito. Você vive na essência do ser, e na essência do ser você pode sentir os sentimentos que o Espírito comunica ao teu coração. Não existe rudimento externo para controlar a tua vida, existe uma essência que governa o teu ser, e você segue aquilo que o Espírito Santo comunica ao teu coração. Você vive na essência do ser, no estado do ser. E por isso você vai ser pleno. Entenda uma coisa, você vai só conseguir ter um relacionamento com o teu pai quando você vai entender que não são as normas, a rigidez externa, mas a essência que está dentro do teu coração, que é o Espírito de Cristo, vibrando, você sentindo ela e que traz a comunhão com o Pai. Quando ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava falando disso, da presença dele que está habitando no teu coração. É esta presença que forma a conexão entre você e o Pai. Enquanto existir um estado de julgamento, de condenação, uma dúvida ou qualquer frequência baixa, você não vai conseguir ter um pleno relacionamento com seu Pai. É preciso deixar essas coisas.
para que a plenitude de Cristo faça com que teu coração incendeie e, através dessa essência, o Espírito de Cristo no teu coração, um pleno relacionamento venha. Entenda uma coisa, queridos. O Espírito de Cristo no teu coração não é outro espírito, é o teu espírito, totalmente unido ao Espírito do Pai. É o espírito de filiação, não é outro. É você em origem. É você, filho de Deus. Você que carrega a imagem e semelhança do Pai, assim como o Cristo, que é irmão também, carrega a imagem e semelhança do Pai. Cristo, ele pode ser chamado de irmão, mas como aquele que nos gerou, também carrega sobre nós a paternidade dentro da criação. Somente na natureza do Filho você pode se comunicar com o Pai. Somente na natureza do Filho é que você vai conseguir sentir-se pleno, realizado, satisfeito, preenchido, totalmente protegido e cuidado por Ele. Essa presença de paternidade, ela supre tudo que você precisa. Você pode estar em qualquer estado, mas no momento em que a natureza de filho preencheu o teu coração, você vai se sentir pleno e com aquele sentimento de que você não tem falta de nada. Amém? Eu acredito que o Espírito Santo ministrou vocês. Tem gente que está dormindo. Alguém tem testemunho hoje? Amados, uma das grandes chaves para você encontrar esse estado de filiação é sentir-se totalmente perdoado e totalmente amado. Não existe nenhuma condenação sobre a nossa vida. A Bíblia diz que não existe nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Volto a repetir para vocês, esse estar em Cristo Jesus é estar na consciência dele. É estar na consciência de filho. Quando você está na consciência de filho, não existe nenhuma condenação sobre a tua vida. E esse é o estado necessário para o relacionamento. Amém? Alguém gostaria de testemunhar? Amém. Marlene e Carmen. Paz, shalom, shalom a todos. Shalom. O que eu senti, apóstola, foi um turbilhão tão grande, assim, mas maravilhoso, assim, elevando, 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 e a cabeça, assim, sabe, assim, uma pressão. É uma conexão, amada. Foi muito forte, apóstola, forte, que eu falei, meu Deus, a minha cabeça não vai aguentar. Foi forte, e assim, depois eu via cores, assim, verde, dourado, sabe, assim, foi muito forte. Aí eu passava de um estágio para outro, assim, nem percebia, mas foi tão forte. E aí dava aquela pressão na cabeça, assim, né, passava. Eu ia passando por um lugar, não sei aonde era. Dimensões. Foi dimensões, foi longe. Nossa, fazia aquelas ondas, assim, sabe assim? Ai, ufa. Dá vontade de ficar por lá, né? Pensa, meus pés estão quente, de novo. Ô, glória. Aleluia. Profeta Carmen. Shalom. Shalom. Meu coração está muito acelerado. Está muito acelerado porque
é como se eu expandisse no universo e eu vi como o universo é grande, cheio de cores lá em cima. Eu não sei explicar direito, mas eu fiquei do tamanho do universo. E aí depois eu desci, eu era mata, eu entrei debaixo dos oceanos, eu vi os peixes, eu mergulhei e eu fui numa montanha que era um pico bem fininho e eu fiquei lá em cima de braços abertos e eu sentia que eu fazia parte daquilo tudo e eu acessei uma tribo indígena, eu acho que é indígena, eles com a pele muito preta mesmo, brilhosa, e eles usavam tipo que uma bata de lado vermelha, e eu me senti parte deles também. E depois eu acessei uma outra cultura, pessoas com roupas antigas, roupa preta, usando chapéu, e aqueles homens que usam aquele tipo de barba, assim. E também, aí eu me senti também parte deles. E depois eu fui até Elias, até Moisés, até Eva. Eu fui no Egito, eu vi as pirâmides e eu me senti parte desse todo. É mais ou menos isso um resumo. É bem isso, essa é a capacidade do nosso espírito. Ele tem a capacidade de voltar, de encontrar os seres. Aí você entende as experiências de Jesus, né? Jesus não teve dificuldade de se encontrar com Moisés e Elias, né? Jesus ele disse que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Por quê? Porque na verdade a morte ela não existe. A morte, na verdade, ela é um estado ilusório de quem ainda não se despertou, porque na consciência espiritual existe a transição, né? Existe a questão de que você deixa o teu corpo aqui, e eu falo que é, na verdade, a libertação do corpo, né? Então, é muito lindo, muito lindo. E essa consciência, ela nos faz entender que nós podemos ir até Deus no momento que a gente desejar ou precisar, e a gente também consegue cobrir a terra de luz, porque se nós conseguimos entrar no estado de unicidade com toda a criação, nós podemos também, todos os dias, entrar numa unicidade com a terra para fazer com que a luz do Cristo que habita em nós restaure o nosso planeta. Profeta Karina. Shalom, eu tive uma experiência com Jesus, ele estava na minha frente, uma luz muito forte, ele tocava na minha consciência, como se fosse uma esfera de luz muito forte na minha mente, mas não era a mente, era a consciência, era a palavra consciência que vinha para mim, como se fosse, eu me sentia, eu e ele um só nessa luz, nessa consciência. E depois disso, eu tive umas experiências, eu falei em línguas de outros povos. Eu não discerni que povos eram esses, mas eu falei línguas de outras nações. Uhum. E eu sentia como se o espírito eu senti uma totalidade do espírito com o universo. Era o sentimento que vinha assim, era assim, totalidade. Exatamente. Do meu espírito com o universo. E depois, a parte do jardim, eu não queria ir embora de lá nunca mais. É muito bom. É muito bom. É um ambiente muito alegre, muito feliz, com muito amor, muitas cores. Eu via se movendo assim, foi muito incrível. Que maravilha, né? Saíram de Amém. lá com alguma coisa? Eu, quando tive uma experiência que a gente, quando você entra num ambiente de forma consciente, aquele ambiente entra dentro de você também. Então, é por isso que se você principalmente tiver a consciência de um ativador, você começa a ativar as coisas, tá? Irmã Raimunda? Tá fechado o seu microfone, amada.
Hoje é a primeira vez que eu participo ao vivo e eu vi um jardim que eu estava, muito florido, girassol, e eu só fiquei lá. Que glória! Primeira experiência. É a primeira experiência? É a primeira. Eu tenho faculdade à noite. Hoje é o primeiro dia que eu assisto ao vivo. Eu não tinha aula, as 5 aulas. Que bênção, amada. E hoje eu estou ao vivo. Que bênção. Que bom que você Eu estive conseguiu. nesse jardim, tinha muitos girassóis, assim. Sim, eu também vejo. Também vejo girassóis lá no jardim. Muitos girassóis mesmo. Mas Que eu só bem. fiquei lá. Mas tá bom, glória a Mas Deus. tava bom já o jardim, né? Pela primeira vez aqui ao vivo, já ir no jardim. É. Maravilha. Louvado seja Deus. O pai tá ativando consciências aí, tá? Tá queimando neurônios aí. Amém. Tô sentindo que o fogo tá na cabeça aí. Quem mais? A Paula Henrique. Apóstola, eu senti, eu me vi a silhueta do meu corpo toda iluminada e saindo do meu coração, saia raio de luz e da minha testa, da minha consciência, luz e luz e luz. E eu subia para uma dimensão com esse raio de luz subindo. E eu não cheguei até o jardim, mas eu me via eu mesmo assim, todo iluminado. Uma experiência que eu nunca tive também. Que lindo, né? Estou muito contente. Esse é o teu espírito, esse é você, filho de Deus. Tá? Às vezes a vida aqui embaixo leva a pessoa para um estágio de sofrimento, mas, por exemplo, o irmão Paulo agora viu ele, né? Esse é você no espírito, esse que você viu. E esse ser que você viu no espírito, ele agora expandiu e saiu, mas ele está dentro de você. Você tem que entender que esse ser ali, ele é capaz de mudar toda a sua vida através da sua consciência. Quando você abre a sua mente natural para a realidade de quem você é no espírito, você sabe que você pode moldar a matéria. E como que você vai moldar a matéria? Através do seu pensamento, através das suas palavras. Porque tudo que é criado no mundo físico ao redor de nós passa pela nossa consciência como um pensamento, uma ideia, uma criatividade e pelo poder da palavra e o espírito que está dentro de você vai trazer a existência. A questão é que as pessoas, elas aprenderam, nós, na verdade, aprendemos tudo pelo externo. Você fala uma palavra e você acha que o espírito tem que vir lá do céu para trazer a existência. Pode também, mas na consciência de filho, o espírito está dentro de você. O poder está dentro de você. Então, quando você pensa, tem poder no teu pensamento. Quando você tem uma ideia, também tem poder naquela ideia. Quando você pronuncia a unificação do verbo, né? O verbo que se materializa pelo poder da tua consciência espiritual. Não é que você está fazendo separado de Deus, é que Deus está dentro de você. Você está nele e ele está em você. Então, é uma aliança, é uma sociedade, é uma unicidade. Amém? Amém. Estou dando aqui código já para você usar a sua identidade espiritual para transformação de vida, né? Quando a gente fica ali naquele vitimismo, eu não posso, não consigo, não sou, aí você está produzindo esse estado de escassez para você, um estado de vítima. Agora, quando você entende que você é por isso que Jesus o tempo todo ele dizia, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a luz, e ele transferia isso para os demais irmãos, né? Pastora Olívia. Shalom, shalom. Tá me Shalom. Estamos ouvindo. Desculpa, entrei. Tá baixinho. Entrei atrasada. Deu para ouvir agora? Estou ouvindo, não sei se os irmãos estão ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Então, e assim foi assim muito rápido. Eu entrei.
E eu entrei, não sei se era jardim ou terra, o que que foi. Ali eu estava com eu já era maior, jovem, e ali eu estava com um manto, um tipo de um vestido bem longo, sabe? E muito determinada, com o livro na mão e saindo assim às pressas para chegar em algum lugar, e passava por dentro do jardim, muitas flores, muito, sabe? E eu vi os animais também, mas eu era uma pessoa muito determinada e muito assim, sabe, com itinei para fazer as coisas. Eu falei assim, gente, eu preciso trazer isso para a Terra. É essa a sua identidade no espírito. Eu era alta, sabe, com um manto rosa claro, que tinha até um negocinho, uma nervurinha assim, cinza, com verde. Mas eu era muito linda, assim, sabe? E determinada para fazer as coisas. Eu falei assim, não, eu tenho que trazer isso para mim, eu preciso disso, sabe? Quando você tem uma conexão assim, com certeza vem para dentro de você, tá? É uma questão da consciência. Não, eu não sou o que o mundo me fez, ou que as pessoas me dizem, ou até mesmo o que eu achava. Eu sou essa pessoa que eu vi. E deixa a natureza ser transicionada. Aquele livro na mão, eu tinha que, talvez, mensagem ou algo, sabe? Com aquele livro na mão, assim. Mas um jardim lindo. E, nossa, eu fiquei tão feliz que a minha pressão estava 17/9, com certeza ela já está normal. 13, Amém. 12/8. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Pastor Aldo? Shalom. Eu estava sentado no banco lá no jardim, em banco de madeira, com encosto, um apoio de braço, e tinha mais gente sentada junto comigo. Eu estava assim, muito alegre olhando aquele vastidão assim, né? Até na hora que a apóstola começou a chamar a gente para voltar, não sei se alguém aqui já sentiu algum membro mexer sem a pessoa querer. A minha perna direita, assim, eu acho que foi o Espírito Santo que deu para mim voltar, a minha perna direita deu um pulo aqui que eu falei, eu mexi sozinho aqui, né? Aí foi muito bom. Foi uma viagem assim na imensidão e de repente eu estava sentado nesse banco. Muito bom. Maravilha. É muito bom ver as experiências aí, as realidades espirituais. Mas alguém vivenciou aí uma experiência sobrenatural? Cadê os profetas? Tem gente que não gosta de compartilhar o que vivenciou, né? A Jordana? Pode falar, irmã Jordana. Jordana Teodoro. Precisa abrir o seu microfone. Ai, meu microfone deu problema, eu tô falando pelo do Elias, mas agora deu certo. Eu tive uma experiência interessante. Quando eu voltei, eu estava sentindo que tinha uma energia nas minhas mãos. Então, me veio que eu tinha que levar essa energia no meu rosto e soprar. E quando eu soprei aquilo, ele foi se moldando, sabe, em forma de espiral. Aí eu anotei assim que a frequência também é um meio de trabalhar a matéria. Sim. E quando eu estava naquela imersão daquele ambiente, eu estava moldando uma flor. Então eu mentalizei e direcionei aquilo e foi surgindo, sabe? E usei usei as minhas mãos para moldar aquilo também. E quando finalizou, eu usei o sopro. Mas esse do final eu não entendi bem o que foi, porque foi uma energia que eu peguei e direcionei. Uhum. Mas esse eu não entendi o sentido. Você deu forma para ela? Sim, eu fui moldando ela com sopro em forma de espiral. Foi como se fosse
grãos de areia, sabe? Fluindo. Uhum. É interessante. Sim. Inclusive, dá para vocês começarem a fazer alguns experimentos, né? Eu gosto muito de uma experiência do... Existem coisas que você pensa e instantaneamente você vê aquilo depois diante dos seus olhos, né? E tem coisas que nós moldamos com a capacidade espiritual que a gente não percebe quando você está pensando e as coisas começam a acontecer. Mas você pode começar a fazer as suas criações, né? Porque nós somos co-criadores de forma consciente, né? Tem um pastor, que agora acho que ele já faleceu, é aquele que tem, acho que a maior igreja lá não sei se é na China. Na Coreia. Na Coreia, isso, na Coreia. Ele fala que quando ele começou a aprender sobre essa capacidade de nós, como filhos de Deus, de moldar a matéria e de nós sermos co-criadores da nossa realidade, ele começou a fazer esse processo e ele fez com uma flor. Simplesmente, eu acho que foi ele, ou eu estou aqui, não, a gente às vezes ouve as coisas e não guarda certo, mas vamos contar porque a experiência é válida. Ele fechou os olhos e ele imaginou recebendo uma flor. Se imaginou recebendo uma flor e soltou aquilo para o universo, né? Agradeceu e soltou, porque tem essa chave também. Se você pensar, formar uma criação, né, mentalizar, imaginar, e você ficar pegado, você está segurando a energia. Aí a criação não acontece. Você precisa mentalizar, visualizar ela, e agradecer e soltar para que ela vá para o universo, para o campo espiritual, e depois se materialize. E ele fez essa experiência, e foi a primeira vez que ele estava usando essa habilidade. Demorou, acho que alguns dias, uma vizinha vai no jardim e sentiu muito forte que tinha que pegar uma flor, uma rosa dali, e foi e levou para ele. E aí ele disse que quando ele pegou aquela rosa, ele se lembrou do que ele tinha criado. Entende? Então você pode começar a fazer as coisas para a sua vida começa a fazer experimentos, né? Mas tem que lembrar dessa parte de soltar. Você não pode ficar ali, criou e toda hora pensando que está segurando a carga energética. Veja que ele fez isso e praticamente agradeceu ali e esqueceu. Esqueceu, né? Acho que a Jordana levantou a mão de novo ou é da outra hora ainda? A irmã Raimunda quer falar novamente ou é daquela hora? Está com a mãozinha levantada ainda, irmã Raimunda. Acho que é da outra hora, né? Então, assim, irmãos, comecem a fazer as coisas de forma consciente, na consciência de filho, fazendo os processos de forma certa, as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês, desde as menores até as maiores, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, né? Mais uma aula aqui dos primeiros passos, e a semana que vem, provavelmente, vai ser a última aula aqui dos primeiros passos, tá? E a gente pode aí, se você foi abençoado com esse espaço aqui, você pode estar divulgando esse ambiente da sala de mentoria para trazer outras pessoas para cá, né? Ou até mesmo a gente também pode estar aí fazendo o lançamento do curso depois, né? Eu acho que tem pessoas que vão estar trabalhando isso aí para se tornar isso aqui. Eu acredito que vai abençoar muitas vidas, por mais que é um treinamento de primeiros passos, mas é aqui que você começa a andar no Espírito, viver no Espírito e realmente viver o reino de Deus, né? Que é o que o Pai tem para nós, tá? Fiquem na paz, um beijo no coração e uma excelente noite aí para todos.